Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar com o nosso ciclo de vídeos, nessa série de vídeos. E nesses vídeos agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre como utilizar técnicas de processamento digital de imagem nessa linguagem, né, em Python, tá bom? Como a gente viu em sala, a grande biblioteca sobre Python que a gente vai utilizar para trabalhar com PDI a OpenCV, né, que é um grande projeto, né, já há um bom tempo vem sendo desenvolvido, que desenvolve uma série de métodos, de ferramentas, enfim, tanto para processamento digital de imagens quanto para visão computacional. Certo? Então a gente consegue fazer manipulação tanto com imagens propriamente ditas, estáticas, né, como com vídeo também. Inicialmente, vamos ver como é que faz para fazer a leitura, a escrita e a apresentação de imagens, tá certo? Vou fazer só um comentário. Para a gente chamar, né, a biblioteca do OpenCV, em Python a gente usa esse carinha aqui, ó, CV2, né? Se a gente utilizar o ambiente Colab, né, é só digitar isso aqui e funciona. Né, porque ele já existe, né, a biblioteca do OpenCV ela já existe lá instalada, próximo ao compilador, nos servidores do Google. Porém, se a gente fizer dentro de uma IDE que está dentro da nossa máquina, um standalone, né, e aí a gente vai precisar instalar manualmente esse OpenCV, que não é muito difícil. Né? É só digitar lá no prompt pip OpenCV, pip install OpenCV, que o, o danado do programa, né, de toda a biblioteca, ela vai ser baixada dos servidores do projeto e vai ser instalada na sua IDE. Mas enfim, isso aí para quem sabe trabalhar com a IDE standalone desenrola facilmente. No ambiente do Colab, a gente tem uma pequena dificuldade, né, quando se utiliza dessa biblioteca aqui do OpenCV, o CV2, que é uma função de apresentação na tela, o nosso print de imagens. Né? O print de imagens do OpenCV é esse carinha aqui, ó, cv2.imshow. Só que ele não funciona no ambiente Colab. Por isso, o pessoal lá que trabalha com desenvolvimento, né, do Colab resolveu criar essa função aqui, ó, cv2 underline imshow. Tá ela aqui embaixo. Veja a diferença do ponto e da vírgula, do ponto e do underline. Mostrando que são de pacotes diferentes, tá certo? Então a gente vai precisar desta função aqui toda vez que trabalhar no Colab. Se você for trabalhar numa ideia standalone, então fica aqui mesmo com o cv2.imshow que funciona tudo certinho. Então aqui, basicamente a gente tem, né, dentro da biblioteca do OpenCV as funções de leitura, né, o imread, tá certo? E aqui o nome da imagem que a gente vai ler, e aqui o acesso no método para acessar alguns dos atributos dessa imagem, como a largura, a altura, né, e etc. Vamos dar uma olhadinha lá no Colab. Então, ó, deixa eu vir aqui. Então, deixa eu dar um play. O que é que ele está mostrando aqui? Aqui ele está mostrando que a imagem foi lida, tá vendo aqui, ó, recife.jpg, tá ela aqui, né, ela foi lida, tá certo? E aqui ele está mostrando o número de linhas, de colunas e o número de camadas de cor, tá certo? Aqui, ó, o número de linhas, 290, o número de colunas, 600 colunas, né? Então é que a imagem 290 por 600, certo? E aqui o número de camadas. Veja que ele tem 3 camadas de cores, aquela RGB, tá certo? Opa, vamos voltar aqui. Só. Então, o que é que a gente tem aqui? Inicialmente, a importação das bibliotecas, né, como a gente tinha falado anteriormente, a leitura da imagem, certo? CV2 e MRead. Você observa aqui que a imagem está dentro do diretório, tá certo? Então, é importante isso.
Tem métodos para você acessar ela direto da sua máquina, mas a gente não vai tratar disso aqui. E aqui ela está apresentando alguns dos atributos, tá certo? Como eu tinha falado, o número de linhas, 290, o número de colunas, 600, e aqui o número de camadas de cor, são 3 camadas de cor, porque está no formato RGB, tá certo? Aqui a nossa imagem coloridazinha. E aqui, né, o CV2, que é a função própria do Colab para fazer a apresentação da imagem nesse ambiente aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem do lado. Pronto, aqui essa imagem é a mesma imagem, tá vendo? Que a gente pediu para salvar. Tudo bem? A gente pode trabalhar a imagem, né, como a gente está vendo, através de um acesso matricial ou de um array. Trabalhar a imagem como se fosse um conjunto de arrays, no caso, 3 arrays, né? E aí fazer acesso a ela, alterações, modificações, ou até mesmo pegar uma determinada informação de acordo com as posições, né, o índice das matrizes. Okay? Então, aqui, ó, nesse trecho de código aqui, vamos pegar aqui para a gente dar um read novamente. A gente vê aqui, ó, que inicialmente a gente vai fazer um split da imagem, tá certo? Opa, deu alguma... não está comentado aqui. Vamos comentar. Então, inicialmente a gente faz a leitura da imagem e aqui a gente está dando um split, né? Separando, pegando cada uma das camadas da imagem, certo? Vamos ver isso aqui. B, G e R. Geralmente não está na ordem, tá certo? Não é RGB, tá invertido, BGR. Então, ele está pegando a primeira camada B, a segunda camada G e a terceira camada R, né? E aqui, novamente, pedindo para mostrar, a gente vê já já. Aqui, o que a gente está fazendo? Criamos 2 laços, tá certo? No caso aqui, o laço é para acessar o número as linhas e as colunas, tudo bem, dessa imagem que a gente acabou de criar, tá certo? E a gente, nesse caso, todas as linhas e todas as colunas, todos os elementos das linhas e colunas da primeira camada, a 0, que é a B, e a 1, que é a G, elas estão sendo zeradas. Só não está sendo zerada, só está permanecendo do jeito que está a camada do vermelho, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu pedir para... E a gente vai ver esse carinha aqui, ó, como é que fica. Então, image RGB. Vamos dar uma olhadinha como é que fica? Olha, no primeiro aqui, a gente tem, ó, escala, como se tivesse escala de 6, porque eu estou pegando apenas uma das camadas. Então, se eu pego uma das camadas, né, o sistema entende que ela é escala de cinza. Aqui não, aqui eu tenho as 3 camadas, só que as 2 primeiras foram zeradas, por isso que ela está vermelhinha, tá certo? Eu eliminei tudo menos o vermelho, tá certo? Deixa eu comentar aqui rapidinho e continuar. E aqui a gente tem a ideia de como eliminar o azul, tá certo? A gente refez aqui a imagem e eu vou só cortar o azul, que é a primeira componente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu matar aqui, ó. E aqui eu vou ter a coloração, vermelho, tá certo? E deveria ter uns tons de verde também, mas acho que teve algum probleminha aqui. Vamos tentar criar uma outra variável, image igual a image. E o problema desses caras é que às vezes ficam na memória, né? Lá, e a gente não acaba enxergando. Vamos ver se agora fica melhor. Opa, imagem. Assim não funciona, né? Muito bem. Ficou da mesma cor. Então deve ser porque essa é a coloração dela mesmo. Tem poucos tons de verde. E nesse último trechinho aqui, ó, a gente pode ver... Cadê? Como a gente
transformar a imagem que estava colorida totalmente para a escala de cinza. Deixa eu só mostrar a diferença dessas duas, né? Uma é só a camada em vermelho e aqui todas as três camadas convertidas em escala de cinza. Olha a diferença, certo? Bem mais claro aqui, ó. Se percebe que foram as três camadas transformadas, tá certo? E aqui a gente tem um trechinho simplesmente para promover o download, né? A criação de uma imagem de saída a partir das modificações. E tá aqui, ó, o arquivo output, tá certo? Tá ele aqui, que a gente tinha criado, e também aquele download que a gente tinha feito logo no comecinho, tá bom? Uma outra parte importante que a gente pode fazer também é trabalhar com os planos de bits, tá certo? Das imagens. Opa, cadê? Então, ó, aqui a gente pode ver como acessar, as imagens, tá bom? Como acessar os diferentes planos de bits, né? A gente sabe que as imagens são codificadas em 8 bits, e aí a gente pode acessar esses planos de maneiras diferentes. Então, aqui eu simplesmente estou acessando, estou dividindo as imagens por vários, por 128, 256 para pegar o resto da divisão. Então, aqui eu estou pegando os 7 primeiros bits, aqui os primeiros não, os últimos, 7 últimos bits, os 5 últimos bits, os 2 últimos bits e aqui o último bit, né? Para ver como é que fica aqui uma imagem só preto e branco mesmo, uma imagem binária, tá certo? Simplesmente fazendo isso daqui, ó, dividindo ela, pegando o resto da divisão dela, tá bom? E por fim, pessoal, a gente pode fazer uma composição também de imagens. Se a gente utilizasse a função ImShow direto, a nativa do NumPy, do CV2, aí a gente conseguiria simplesmente fazer uma soma ou combinar essas duas, né, através de uma vírgula. Porém, com essa função aqui do Colab, isso não é possível. E a gente vai ter que utilizar esse artifíciozinho aqui. O que é que eu vou fazer? Estou criando aqui copiando uma segunda imagem, tá certo? Uma imagem preto e branco, que é essa imagem B. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E vou combinar ela com a imagem Recife em alguma dos seus ranges. Então, ó, dá uma olhadinha aqui o que é que vai acontecer. Então, olha ela aqui, a imagem de leitura e aqui a combinação, tá certo? Então, para a gente fazer uma manipulação inicial das imagens, é basicamente isso. Perceba que é um trabalho bem com array, um trabalho bem com matrizes mesmo, tá certo? Vamos voltar aqui. Continuando com a manipulação da imagem, como se ela fosse um array, né, um tipo de matriz, a gente vê esse trechozinho de código que o intuito é mostrar como adicionar, né, como manipular elemento a elemento desses arrays, dessa matriz. Então a gente vai criar meio que ruídos, adicionar ruídos a esta imagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ó, só para você ver, a gente está pegando novamente aquela imagem Recife, tá vendo? E aqui, ó, a gente está criando uma matriz chamada Waves Image, tá certo? Formada por uns. E essa imagem, Waves Image, ela tem as mesmas dimensões da imagem. No caso, essa imagem aqui está colorida ainda, tá certo? Só que essa aqui está em preto e branco, né? Em escala de cinza. Essa aqui tem 3 camadas de cor, essa aqui tem apenas uma, tá certo? E aqui nós estamos criando vetores, tá certo? De números aleatórios, pseudo-aleatórios, né? De 400 e 400. Bem, aqui, ó, nesse trechinho, a gente está colocando essa Waves Image, tá certo? Atribuindo valores a elas arbitrários, né? De acordo com essa... arbitrário não, né? Tá inserindo valores de acordo com essa expressão aqui, né? Que é a soma e aqui o resto da divisão por 64. E na sequência a gente está transformando essa imagem que era colorida em escala de cinza, tá certo? RGB to Gray. E depois combinando essas duas imagens.
a imagem em escala de cinza original e essa imagem ruidosa aqui que a gente acabou inventando. Olha ela aqui. Veja que toda vez que chega no ciclo de 64, né, ele vai adicionando aqui, vai voltando, né, aos valores iniciais. Tá certo? Nesse outro caso aqui, aqui a gente está criando novamente uma imagem, né, que vai ser igual à imagem gray, né, e a gente vai alterar posição a posição de linha e coluna de acordo com os números, as posições aleatórias que foram criadas aqui, tá certo? Então a gente tem todas essas posições, 400 posições criadas aí. E aí a gente vai alterar, né? Aqui a gente está criando números aleatórios, né? Pseudo-aleatórios entre 0 e 1. Quando for 0 é 0, quando for 1 é 255. Então a gente está criando preto, alterando a imagem, os pixels da imagem para ser preto 0 ou branco 1, que é o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Tem vários pontinhos, né? Que são ora brancos, ora preto. Né? Esse tipo de situação, esse tipo de ruído adicionado à imagem, ele é muito conhecido na literatura. Ele é chamado de ruído sal e pimenta. A gente vai ver bastante ele mais à frente. Tá bom? Vamos continuar. A gente pode também trabalhar com redimensionamento, né, com a alteração das dimensões do shape da imagem. Então, vamos dar uma olhadinha lá no código, talvez seja mais fácil. Aqui a gente está, olha, eita, foi embora. Então aqui nós estamos copiando, né, puxando uma imagem, agora essa imagem deer aqui, né? Daqui a pouco aparece. Olha ela aqui. E pedindo para apresentar. E nós vamos redimensionar, alterar as dimensões dessa imagem para um valor pré-determinado, tá certo? De comprimento e de largura. Certo? Aqui o comprimento vai ser 320 e a largura a gente vai deixar, para não perder a formatação, a gente vai deixar ela com uma alteração proporcional. Tá bom? Então, as novas dimensões vão ser essas aqui e a gente, olha, vai vir com esse método resize aqui, com a imagem que nós queremos e as dimensões, tá certo? É importante também a gente falar de uma interpolação. Por quê? Porque muitas vezes a alteração da imagem significa que alguns pixels serão destruídos ou alguns pixels serão criados. E nesse processo de destruição ou criação, é preciso que alguns pixels sejam modificados. Por exemplo, se a gente elimina um par de pixels ou uma quadra, né, 4 pixels, o pixel que vai substituí-lo, ele pode ser, por exemplo, a média entre eles, certo? Se a gente vai criar um novo pixel, vai dobrar o tamanho da imagem, é possível que esse novo pixel criado seja a média, né, a média dos vizinhos, né, que outrora existiam na imagem, enfim. Então, a determinação da interpolação ela é de grande significância. Deixa eu dar uma copiada aqui para a gente ver o que aqui vai acontecer. Vamos lá. Olha aqui a imagem grande e aqui a imagem pequena redimensionada. A gente fez uma diminuição, tá certo? Vamos lá aqui. Agora aqui a gente vai reduzir a imagem em 1/3, tá certo? Então aqui, ó, a imagem reduzida a 1/3, bem menorzinho, tá bom? A gente também pode promover algumas mudanças, né, de orientação. Então aqui a gente tem o flip horizontal e o flip vertical. Vou mostrar aqui a imagem original, ela rotacionada, né, espelhada para baixo, espelhada aqui, ó, espelhada para baixo e aqui espelhada para o lado, né, obviamente com a redução, tá bom? Aqui a gente vê, né, aqui a gente está mandando que se repitam todas as linhas
e aqui a gente está pedindo para que seja invertido, o mesmo está acontecendo aqui, tá certo? Ele está pedindo, ó, ora com essa maneira, ora a gente pode utilizar essa função flip aqui, tá certo? Também a gente tem o espelho duplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, espelho duplo e a rotação em 45 graus. Vamos ver todo mundo, né? Cadê a imagem original e as rotações, né? O espelhamento para baixo, o espelhamento vertical, espelhamento do espelhamento e a rotação em 45 graus. É importante a gente falar aqui da rotação de 45 graus, né? Que a gente precisa definir que tipo ela é, né? Se ela vai ser no centro, e a gente precisa dizer qual é o centro da rotação. No nosso caso aqui, o centro que a gente está adicionando é de fato o centro da figura. Então, seria esse ponto aqui, né? Mas é possível que a gente defina que a rotação seja nesse ponto aqui, então ela vai rotacionar algo parecido com isso daqui, tá certo? Só que vai ficar com as dimensões bem maiores. Tá joia? Então, com essas funções aqui, a gente consegue implementar rotações, espelhamento, cisalhamento nas nossas imagens. Ok? Vamos continuar? Tá aqui as rotações. Bem, e a gente também pode promover algumas mudanças, né, alterações na imagem, adicionando algumas informações, desenhando na imagem. E para isso, a gente pode utilizar algumas bibliotecas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O Draw. Então, aqui, ó, no próprio OpenCV, vejam que aqui eu estou fazendo uma pequena modificação. Estou importando CV2 res CV. Então, a gente pode promover aqui uma pequena alteração, tá certo, nessas imagens. E para isso a gente vai construir alguns tipos de funções. Então aqui eu estou construindo a função elipse. Lembra que esse trecho de código, né, que são os defs, os métodos, as funções pré-definidas, eles não são executados logo, eles só são executados se forem chamados. Então aqui eu estou criando um elipse, tá certo? É passado uma imagem, o ângulo, tá certo? E o tamanho da janela, e aqui eu estou construindo essa elipse. A mesma coisa com o círculo, tá certo? Aqui o círculo, construção do círculo, construção da linha, e aqui eu estou construindo um polígono qualquer, tá certo? Com essas dimensões aqui, uma coisa bem louca mesmo para construir um polígonozinho. Tá bom? E aqui eu estou construindo um outro método que vai juntar as imagens, né? A gente tinha comentado que utilizando o CV2 underline e mshow a gente não consegue juntar as imagens, mas com dimensões diferentes, mas com esse método que a gente está criando, a gente vai conseguir fazer isso. Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu pedir para matar esse carinha aqui, ó. Opa. E aí vamos somente mostrar a imagem. Cadê? Opa, gente, não pediu para mostrar a imagem, né? Cadê ela? Vamos ver aqui, CV2, underline, IMShow, e a gente vai querer ver o danado do IMG. Então, ó, estão lá os nossos bisões. Olha os nossos bisões. Beleza? Então, vamos tirar ela aqui. E vamos ver o que acontece quando a gente adiciona, tá vendo? Uma elipse a essa imagem. Então, juntei as duas imagens com Image Join e aqui juntei a imagem original com a imagem com elipse. Certo? Deixa eu matar isso daqui. E aí a gente vê agora. Vamos lá. E... estou executando no lugar errado. Pronto. Aqui imagem dos bisões e aqui adicionado um elipse. Vamos adicionar, ao invés da elipse, vamos adicionar um círculo. Então, ó,
círculo, a imagem original e o círculo. Deixa eu tirar essa aqui, imagem original, não ficar toda hora mostrando. Aqui a gente tem o polígono e aqui a gente vai adicionar uma linha. Vamos colocar os dois para ver como é que fica. Primeiro com o polígono. Olha aqui, né, essa torre, né? Parece uma torre do xadrez e aqui uma linha adicionada. Tá joia? Vou voltar aqui. Muito bem, pessoal. Então, esses são os conceitos iniciais de manipulação de imagens e a gente conclui por aqui. Isso é tudo, pessoal.